começando mais um videocast sem contraindicação, videocast da Unimed João Pessoa. Já fez a sua atividade física hoje? Já se mexeu? Já colocou o corpo aí em movimentação? Como é que tá a situação por aí, hein? Olha, eu tô perguntando isso e começando o episódio de hoje falando sobre isso, porque hoje o tema do nosso episódio é como cuidar dos joelhos. Então a gente vai trazer aqui dicas, orientações, né? Até porque essa é a articulação, é a maior articulação do nosso corpo, é a grande responsável pela nossa movimentação, né? Pela nossa sustentação também. E é uma área muito sensível e a gente vai entender por quê e como cuidar dessa área tão sensível assim. Para isso, para essa nossa conversa, nós estamos recebendo aqui dois ortopedistas, Dr. Rafael Lara. Seja bem-vindo ao nosso videocast. Muito obrigado pelo convite, Linda. É uma grande oportunidade em conversar com as pessoas em casa sobre como orientá-las em relação à articulação do joelho. Acho que vai ter um bom tempo aqui para discutir sobre esse tema. Que bom. Também aqui conosco o Dr. Franklin Trindade. Seja bem-vindo. Obrigado, Linda. É um prazer estar aqui com você, com o professor Rafael Lara, um profissional ortopedista que é uma das maiores referências no nosso estado, na nossa especialidade. Já falei para ele pessoalmente e gostaria até de externar aqui a admiração que eu tenho por ele. É um professor de verdade, acadêmico. Foi meu professor. Aprendo muito com ele ainda. Tive a oportunidade de ter uma conversa bem bacana recentemente. Então fica aqui minha admiração, professor. E eu tenho certeza que a nossa conversa vai ser bastante produtiva. Eu também tenho. Na verdade, eu gostaria até de retribuir. Na verdade, é que eu sou talvez um pouco mais velho do que o Franklin, né? E aí nós tivemos um convívio, um contato, né, durante as atividades de formação, né, acadêmica e especialização, e realmente ele se mostrou, poxa, super competente, aquele vocacionado para essa área. Sem dúvida nenhuma, se um dia eu precisar, eu confio o meu joelho nas mãos dele. Olha aí, que responsabilidade, viu? Verdade. Mas, ó, antes de começar aqui a nossa conversa, eu queria trazer a dica aqui para você que nos assiste. Tem muito conteúdo. Toda semana a gente está aqui com mais um episódio do videocast, com vários temas que vão te ajudar certamente, ajudar você, sua família, seus amigos, a cuidar mais da sua saúde, a ter mais qualidade de vida. Então, para você ter acesso aos nossos episódios, nós estamos, né, na plataforma do YouTube, no canal da Unimed João Pessoa. Nós temos também uma página exclusiva do videocast no portal da Unimed, unimedjp.com.br/ sem contraindicação. Estamos também no Spotify e tem o nosso Instagram, que aí dá para você, inclusive, mandar mensagem, interagir com a gente, mandar alguma sugestão de tema, que é o @Unimed João Pessoa. Tá bem? Agora sim, começando aqui, introduzindo o nosso tema, aqui nos bastidores, antes de começar aqui o nosso videocast, eu fiz uma pergunta ao Dr. Rafael, e aí eu vou repeti-la, né? Mas de uma forma um pouco mais formal. Dr. Rafael, o joelho é ao mesmo tempo, ao que me parece, forte, por, né, fazer parte dessa sustentação do nosso corpo, e ao mesmo tempo me parece sensível. De que ele é formado? O que é que constitui o nosso joelho? Pra gente entender. Fazendo um apanhado geral, eu gostaria de dizer que o corpo humano é uma coisa fantástica, excepcional. E, obviamente, a gente tem vários órgãos, vários sistemas, né? E dentro desse sistema nós temos o sistema locomotor, ou seja, o aparelho que nos permite a mobilidade. Então, falando especificamente dentro do joelho, em relação a esse aparelho locomotor, a gente tem realmente uma articulação diferenciada, com uma função, né, que permite uma grande mobilidade, permite talvez essa questão, né, de uma performance esportiva e que realmente nos encanta do ponto de vista estrutural. E o joelho, uma vez sabendo que, né, todos hoje buscam, né, uma qualidade de vida, de atividades físicas, né, ele acaba ficando sobrecarregado em algumas situações. E isso faz com que algumas doenças acabem, né, surgindo, e isso acaba fazendo com que nós, como profissionais da área, tenhamos que também trazer as devidas orientações para que o convívio, a relação, né, do indivíduo com o seu próprio joelho seja a melhor possível. Dr. Franklin, os problemas nos joelhos podem afetar as pessoas sedentárias e as pessoas ativas também?
Se sim, qual dessas duas estão mais vulneráveis? A sua pergunta é muito pertinente, Linda, porque quando a gente fala de patologias do joelho, a gente tem que concentrá-las em determinados grupos. Tá, Existem doenças que são relacionadas à degeneração, ao desgaste, né? certo. Que aí tem uma relação direta com a utilização da articulação. E essas doenças realmente estão muito relacionadas com maus hábitos, como o sedentarismo, o sobrepeso. Existem também associações com desgaste, com patologias de outras especialidades, por exemplo, doenças reumatológicas, que são doenças sistêmicas inflamatórias, muitas vezes acabam agredindo, de certa forma, a articulação do joelho. Existem também questões mais voltadas à formação do indivíduo. Então, são doenças, muitas vezes, de uma formação, de uma origem ali na infância ainda, no desenvolvimento do corpo humano, que são deformidades que podem causar agressões a essa articulação. Então, de fato, não necessariamente o sedentarismo, os maus hábitos, seja de alimentação, de cuidados com a saúde de maneira geral, são a causa do problema, mas eles certamente, de toda forma, irão contribuir para o agravamento daquelas doenças. Hoje, na realidade, né, no dia a dia do trabalho de vocês, no consultório, enfim, vocês atendem mais pacientes que estão com problemas no joelho por conta do excesso de atividade física, né? Ou por conta que são sedentários, que têm um sobrepeso, que tem essa outra problemática? Qual é a realidade aí no dia a dia de vocês? Bom, na verdade, eu acho que ninguém escapa da dor do joelho. Oh, meu né? Deus. Desde a infância a gente vê, né, doenças relacionadas à placa de crescimento, ou seja, são inflamações locais ou então alguma situação onde esse potencial de crescimento está um pouquinho alterado. A gente vê no jovem, né, que inicia sua vida ativa, né, praticando esportes e acabando tendo, né, algum tipo de contusão, de alguma lesão no esporte. A gente vê o adulto, que aí esse talvez seja o que você está querendo direcionar. Sim. Que é aquela pessoa que se descobriu, né, em relação à parte física, quer começar um exercício físico para poder perder peso, para poder melhorar a parte cardiorrespiratória, enfim, para cuidar da saúde. E você começa a ver na faixa mais avançada, né, aquelas pessoas que já começam a ter os problemas degenerativos. Então, ninguém escapa da tal dor no joelho. Se não apresentou ainda, em algum momento vai apresentar, né? Mas o que a gente tem, né, digamos, são dois grandes grupos. Um grupo de jovens que tem dor por causa das atividades físicas, algumas de ordem inflamatória, outras de ordem lesional. Exemplo, o cara que joga bola e que acaba tendo uma entorse, né, e acaba rompendo um ligamento, um menisco. E você tem um outro grande grupo que seriam os idosos, que são aquelas pessoas que têm doenças degenerativas, né? Ou seja, é o processo de envelhecimento que todos nós vamos passar e que começa a limitar a qualidade de vida. A dor é o principal sintoma de que tem um problema ali no joelho? A dor é o principal sinal de alarme para a articulação do joelho. Mas a dor, muitas vezes, ela reflete um sinal inflamatório, que às vezes pode estar associado com um edema, um vermelho no joelho, um calor. E esse cenário, ele se apresenta seja com algo mais crônico, ou seja com algo mais agudo, como o professor Rafael bem falou. O paciente pode apresentar um trauma que causa muita dor naquele momento, como ele pode ter um quadro mais arrastado, que a dor vai aparecendo lentamente e vai se prolongando. Mas, de fato, eu acredito que para a articulação do joelho, o sintoma que mais vai chamar a atenção do paciente é ele acusar ali aquele incômodozinho da dor. E existe uma idade, assim, que a gente deve procurar um ortopedista para ver se está tudo ok, mesmo que não esteja sentindo essa dor, né, esse incômodo? Ou não? Ou só realmente quando você perceber que tem essa dor, esse incômodo, é buscar, independente da idade? Ou existe realmente assim, a partir de tantos anos, buscar aí, dar uma olhada, ou, enfim, como é que a gente faz? Bem, eu acredito assim, que a gente se referindo especificamente aos joelhos, né? Não existe uma idade padrão para isso. Até porque, quando a gente considera todas as patologias possíveis, a gente pode ter um acometimento em qualquer faixa etária. Inclusive, é interessante que a gente tende a buscar... É mais comum discutir sobre problemas relacionados ao envelhecimento, à atividade física, mas é muito comum mães e pais
procurarem um ortopedista com dúvidas sobre o desenvolvimento dos membros inferiores. Aquele joelhinho que é um pouquinho mais para fora, o joelhinho que é um pouquinho mais para dentro. Uhum. Ou seja, é uma faixa etária que o paciente muitas vezes não está nem acometido com um problema de verdade, mas que requer uma atenção, um acompanhamento e uma boa orientação. Doutor Rafael, tem como evitar o desgaste da cartilagem do joelho? Bom, fazendo um gancho um pouquinho antes em relação a que você havia perguntado, é interessante todo e qualquer indivíduo, quando ele vai iniciar uma atividade física, que ele realmente busque fazer uma preparação para tal. Um exemplo, né? A gente tem comentado muito, né? Corridas, a gente vai ter até a corrida da Unimed. Vamos chegar lá, a gente já chega ali. E muitas pessoas, elas simplesmente acordam, Sim. elas pegam um tênis e elas acham que podem sair para a rua para correr. Uhum. Então, é interessante que essa pessoa, ela procure, de uma certa forma, entender, né, que há necessidade de uma preparação física, fazer uma academia conjuntamente, né, fazer uma avaliação nutricional, eventualmente procurar alguma orientação médica para que oriente em relação ao tênis, por exemplo, em relação até a uma vestimenta. Por quê? Porque isso, de certa forma, pode evitar a lesão, ou então evitar alguma situação, né, clínica que comece a gerar dor. E isso é muito comum. E aí, o que a gente, né, orienta é que realmente essa pessoa passe por uma consulta médica. Em algumas situações, a gente identifica, isso que o Franklin mencionou anteriormente, pessoas que estão nessa faixa etária, né, de adulto, né, 30, 40 anos, que ele tem a perna arqueada. Perna arqueada, para a gente tentar explicar para quem está em casa, é como se fosse uma deformidade. E essa deformidade, ela tem duas direções. Ela tem aquele joelho que é um pouco mais aberto, que nós chamamos de varo, e tem aquele joelho que é um pouco mais tesoura, onde a parte interna do joelho às vezes colide quando ele está andando, quando ele está correndo. Então, para essas pessoas, é muito importante uma avaliação médica para que a gente possa dar a devida orientação, porque a gente sabe que existe uma incidência aumentada de algum problema mais adiante. Então, é só essa questão que você mencionou. E a segunda pergunta, né, que você havia feito... Sobre como evitar a cartilagem. Como evitar, né, as doenças da cartilagem. Então, a gente tem um termo técnico na medicina que é a cartilagem, que é como se fosse condros. E muitas vezes a gente vê nos consultórios, doutor, eu tenho uma condropatia. Essa terminologia, eu até não gosto muito da forma como ela é empregada, porque patia seria doença, condro, cartilagem. E às vezes o paciente não tem uma doença primária da cartilagem, ou seja, algum defeito estrutural, alguma coisa, né, congênita, ou seja, que vem do nascimento, uma coisa de ordem imunológica, inflamatória, reumatológica. Então, muitas vezes o que a gente vê é, por exemplo, uma condromalácia, que seria o quê? Uma cartilagem mole. E aí pode trazer sintomas quando a pessoa inicia uma atividade física, e muitas vezes não bem orientada. Então, para fazer um resumo sobre esse tema, cartilagem é aquela superfície da articulação do joelho, é a articulação que mais tem cartilagem, é uma articulação que tem esse atrito direto da patela com a região do fêmur e que é vulnerável. Então, é importante que a gente tenha, como eu falei previamente, né, algumas orientações para todos que querem fazer atividade física para poder proteger essa cartilagem e evitar que ela tenha algum tipo de desgaste. Ou seja, o desgaste da cartilagem, que é o que começa a chamar de artrose, é a cartilagem que tem uma espessura que, ao longo do tempo, ela vai sofrendo uma diminuição. Ou algum tipo de dano estrutural, fica com alguma fissura, fica com algum tipo de alteração local. E aí, orientar o paciente em relação a isso é muito importante, sem dúvida nenhuma. Vou entrar no tema da atividade física, porque a gente vê, Dr. Franklin, muitas pessoas, quando vão começar uma atividade física, seja corrida, musculação, bike, enfim... Geralmente, algumas procuram um cardiologista, procuram um nutricionista para ver a questão da alimentação. Mas também é importante, como já mencionamos aqui, a questão de buscar um ortopedista para, inclusive, orientar, né, sobre a melhor forma, a melhor prática, o melhor tênis.
Então, eu queria que o senhor deixasse aqui essa mensagem, ou melhor dizendo, esse puxão de orelha, né, para quem está aí, sobretudo nessas atividades né, mais intensas, de alto impacto, como a corrida, por exemplo, que está uma febre, né? Perfeito. A gente observa realmente a maior procura, né, por atividade física, principalmente esses esportes que estão na moda. No momento a gente teve Sim, uma fase do beach tênis, no né? beach Agora a tênis. gente está na fase do pessoal buscar muita corrida de rua. É uma atividade física muito importante para o trabalho aeróbico, para a saúde do paciente de maneira geral, para a sua performance cardiovascular. E eu acho que por isso que se cria essa cultura de buscar muito. Eu vou buscar um cardiologista para uma avaliação e se negligencia um pouco a questão músculo-esquelética, né? Mas aí eu quero, aproveitando essa oportunidade, como você bem falou, Linda, deixar o alerta para a questão músculo-esquelética. E é uma atividade física que você precisa associar, seja qual for o esporte que você vai praticar. E o alerta fica maior ainda quando você passa dos 30 anos de idade. É a musculação. A musculação é muito importante. Porque atividades aeróbicas requerem muito das articulações. Certo. O professor Rafael Lara falou bem sobre o desgaste da articulação. Quando eu tenho uma musculatura com um tônus adequado, uma musculatura forte, eu consigo estabilizar melhor essas articulações e diminuir essa sobrecarga na atividade física. Certo. Por isso é tão importante. E também levar em consideração a qualidade óssea, porque quando eu tenho uma musculatura saudável, consequentemente, eu tenho um osso mais saudável. E a partir dos 30 anos, a gente, pensando no equilíbrio, que a gente chama de hemostasia do corpo, até os 30 anos, o corpo ele tende a ter um metabolismo maior do que o seu catabolismo, ou seja, a construção é maior do que a perda. Passou dos 30, isso tende a reverter. Isso serve muito para o tecido muscular. É natural com o envelhecimento do corpo que a gente tem uma substituição daquela musculatura por gordura, por tecido adiposo. Então, quando você desenvolve a atividade física de maneira geral e dando ênfase ao que eu já falei, a musculação, você combate esse processo natural. Ou seja, você tende a manter um tônus muscular, uma musculatura adequada e evita essa perda. E me diga uma coisa, além da musculação, tem outras atividades que ajudam nesse fortalecimento ou não, só a musculação? Eu diria que a musculação é a mais importante, porque ela vai trabalhar todas as musculaturas do corpo, né? Obviamente que existem outras atividades, o próprio Pilates, algumas atividades que também são aeróbicas, mas que desenvolvem a musculatura, por exemplo, o ciclismo, um esporte que desenvolve muita musculatura de membros inferiores. A natação desenvolve muita musculatura de dorsal, a musculatura paravertebral, e aí já pega o gancho para falar um pouco da questão dos comprometimentos da coluna vertebral, né? Que é muito comum o paciente chegar com dor lombar, né? Então, esse trabalho tanto de fortalecimento como também de alongamento, né? Que é um trabalho que é associado. Então, outros esportes também são muito importantes nesse processo de fortalecimento. Agora, doutor Rafael, me diga uma coisa. Uma pessoa que tem algum problema no joelho, pode fazer atividade física? Olha, cada caso é individual, né? E a gente costuma dizer que ele é, né, sob medida. Eu tenho essa frase muito frequentemente com os meus pacientes, porque a gente não pode comparar laranja com maçã. E mesmo o mesmo cesto, o mesmo balaio com maçãs, todas as maçãs são diferentes. Então, eu acho que quando o paciente ele acusa uma dor, ela precisa ser investigada. E aí, a gente vai tentar utilizar de recursos de exame físico, recursos complementares, para tentar classificar esse indivíduo, classificar essa possível dor, essa lesão. E aí, de acordo com essa lesão, a gente consegue dar as devidas orientações. O que eu estou querendo dizer é que cada panela tem a sua tampa. Nem todo mundo vai fazer corrida, nem todo mundo vai fazer natação ou bike. Então, a gente tem que saber quem que vai fazer a corrida, quem que vai fazer natação, quem vai fazer a bike, dependendo dessa condição que ele apresenta no joelho. Então, eu costumo dizer, a gente precisa de atividade física. É fundamental. O corpo necessita. Franklin colocou muito bem, o corpo envelhece. E você trabalhar a musculatura, você está protegendo. E a gente não fala só a musculatura do joelho, do membro inferior. É a musculatura do corpo, às vezes da própria coluna, dos membros superiores, né? Para que você realmente desenvolva uma situação, né, favorável
contra o processo degenerativo. Agora, fazendo um gancho sobre isso, eu uma vez li um livro, né, que ele é muito interessante, chama Peak Performance, né? E esse livro, ele traz algumas características de... O autor, ele fez um estudo em várias populações e ele mostra que nem todo mundo vai fazer o que quer. E muitos daqueles que também, né, querem ser um atleta profissional de alta performance também vão conseguir atingir esse topo, né, porque ele é dedicado. Então, existem algumas coisas que são, né, segundo esse autor, identificadas. Uma delas é o início de atividade física enquanto você ainda é jovem, quando você é criança, com a devida orientação. Por quê? Porque isso faz com que o seu corpo ele vá modelando as articulações, ele vai trabalhando o desenvolvimento de alguns músculos e isso faz com que você tenha lá na frente uma performance. Vou dar um exemplo. Né? O garoto que começa a jogar tênis com 6 anos de idade, ele provavelmente vai ser um jovem com alguns movimentos, né, aprimorados, ele vai ser um profissional com algum tipo de diferencial nessas articulações. Por quê? Porque ele começou muito cedo e ele modelou essas articulações. Agora, o cara que nunca jogou tênis, ele começa a jogar tênis aos 45 anos de idade, é aquela história, já tô velho, já não sirvo mais para isso. Por quê? Porque não houve um preparo. Então, voltando também ao tema da corrida, a gente tem essa preocupação. Tem gente que nunca fez atividade física nenhuma e acorda, quer colocar o tênis e quer começar a correr. Pode ser que isso seja possível, mas existe um grupo de pessoas que talvez tenha problema. E aí é onde entra a necessidade de uma orientação profissional para que isso seja devidamente orientado. Vou pegar o gancho da sua fala, colocar um tênis, para fazer uma pergunta relacionada a isso. O tênis, ele interfere nessa questão da saúde dos joelhos? Por exemplo, no caso da corrida, especificamente, né? Ainda pegando esse gancho dessa moda que está não só aqui na cidade, mas, enfim, em várias partes do país. Qual a importância de se escolher realmente um calçado, um tênis adequado para essa prática de atividade? Bom, eu acho que sim, a resposta é sim. O tênis ele é importante. Mas mais do que o tênis, né, outras coisas também são importantes. Né? Principalmente o tipo de pé. Que tipo de pé é esse? Já parou para pensar? Eu não. Você já olhou o seu pé? Linda, você já olhou o seu pé? Ai, meu Deus do céu. Não. Porque, teoricamente, você pode ter um pé que tem alguma característica anatômica, estrutural, que você pode comprar o melhor tênis do mundo, que não vai resolver. Você precisa de alguma coisa específica. Então, a primeira coisa que eu falo, procure o profissional, marque uma consulta, faça esse agendamento. Por quê? Porque a gente vai olhar para o seu pé e saber que tipo de pé. Existem diferentes tipos de pé dentro de classificações que a gente utiliza. Né? Qual que é o músculo que está dominante? Qual que é o músculo que está encurtado? E aí, baseado nisso, realmente a gente vai orientar um tênis. E esse tênis, a gente não busca uma marca X ou Y. A gente busca um tênis que seja adaptado, às vezes, para esse formato do pé, com as devidas, né, estruturas de absorção e que possa realmente, né, promover o equilíbrio durante a corrida. Né? Mas também, por exemplo, é só o tênis? Não. E aí? Como é que essa pessoa corre? Como é que é o passo dela? Como é que é a passada? Como é que é o movimento de um balanço pélvico? Então, tem várias coisas que a gente também tem que interpretar além do tênis. E aí vou deixar você passar essa pergunta, né, também para escutar a opinião do Franklin, né? Porque eu não gosto de determinado tipo de marca. Né? Eu gosto de, às vezes, falar com meus pacientes, tem essas marcas que são de boa qualidade. Por quê? Porque hoje você tem uma estrutura de calçado que busca absorver um pouco mais o impacto, né? E isso tem características hoje de alta tecnologia que são desenvolvidas para poder permitir que realmente esse calçado seja um pouco melhor. Mas quer dizer que somente aqueles calçados caros são os melhores? Não. Mas você tem até calçados que são mais baratos, que têm também boas tecnologias, mas não tem tanto marketing, por exemplo. E a gente vê na rotina, no dia a dia de quem corre, eu até vou abrir aqui um parênteses, né, porque eu também sou corredor. Não, olha aí. E, por exemplo, eu já caí em algumas ciladas, né, de, poxa, tá todo mundo comprando esse tênis. Eu fui lá e comprei tênis caro, né? Ai, meu Deus. E quando eu comecei a correr, o que aconteceu? Não me adaptei com o tênis. Usei 2 vezes, tá o tênis parado,
E aí, será que eu vendo esse tênis agora? Prejuízo, né? E aí, doutor Frank? O Rafael falou algo agora interessante. No começo da fala dele, sobre os tipos de pés, né? Sim. Muitas vezes a gente não pensa nisso. E observe que em nenhum momento foi dito que necessariamente um pé um pouco diferente é um pé doente. Sim. Entende? Uhum. Então, essas variações anatômicas, por vezes, não são patológicas, mas predispõem uma sobrecarga, um comprometimento a longo prazo em determinados esportes. Por isso é importante essa avaliação e a busca de um calçado adequado. E hoje em dia existem outros acessórios que ajudam muito também nas articulações de pé, tornozelo, para práticas de esportes de impacto. Eu estou nem falando de joelho agora, né? Sim, sim. E aí, considerando a questão de calçado, eu não sou muito expert nessa área, porque confesso que eu não sou muito apaixonado por corrida. Eu prefiro outros esportes. Sim. Mas, de fato, além de várias marcas no mercado de qualidade, hoje em dia, existem até muitas assessorias nesse sentido, né? Pessoas de profissionais que trabalham com a educação física e que têm muito conhecimento e acesso a esses produtos que conseguem dar um direcionamento, um custo. Inclusive, eu fui muito ajudado por um colega meu, Júlio Hermes, meu colega eu sou policial, ele também é policial militar, e me ajudou nesse processo, que ele é educador físico, ele falou, compra esse calçado aqui, que no custo-benefício ele é muito bom. Então, não cair numa cilada de fato, porque realmente o calçado é muito bom. E existe, inclusive, palmilhas que podem ser confeccionadas, né? Hoje nós temos profissionais, fisioterapeutas e outros profissionais que fazem um estudo, a baropodometria, todo um cálculo para observar quais são as áreas de mais carga, né, na planta do pé, e você consegue confeccionar uma palmilha anatômica mais adequada à sua passada, à sua pisada, que vai ajudar na prática do esporte, com certeza. Deixa eu aproveitar o gancho que a gente está falando aqui sobre corrida para trazer aqui uma dica super importante, porque vem aí a segunda edição, né, da corrida de rua da Unimed João Pessoa, né? Para quem curtiu no ano passado, para quem aproveitou no ano passado, sabe do que eu estou falando, né? Aqui na orla da capital paraibana. Foi um sucesso a primeira edição. Esse ano nós teremos a segunda edição já tem data, é só você acessar o nosso portal, inclusive, lá no unimedjp.com.br, que tem todas as informações, tá? A gente se encontra em novembro esse ano, com a corrida da Unimed, e a gente separou, inclusive, um vídeo para você sentir o gostinho de como foi a edição do ano passado e para você já imaginar como é que vai ser a edição desse ano. Bora ver. Circuito de corridas Unimed João Pessoa 2024. Essa manhã linda de domingo. Primeira largada PCD, na sequência 5 e 10 quilômetros. 5, 4, 3, 2, 1. Galera Brasil, galera, pode aplaudir os guerreiros aí. Isabel, Gabriel, do Brasil. Muito bem, olha aí, ó. Novembro tem mais uma edição, né? Aí a gente vai ter as modalidades de 5 e 10 quilômetros e também a gente vai ter um percurso Kids, né? Que é justamente para a criançada, estimular toda a família a prática de atividade física também. Então acesse o nosso portal, lá tem todas as informações, lá tem um link para você se inscrever, já garantir a sua vaga e a gente se encontrar em novembro em mais uma edição
da corrida de rua da Unimed João Pessoa, tá bom? Estaremos lá, viu? Estaremos lá, né? Estaremos lá. Esse ano Já joguei a eu pressão, estarei né? lá. Eu Olha estarei só o lá. compromisso firmado aqui no... Estaremos lá. Posso contar uma história? Pode? Eu era o plantonista da Unimed no dia dessa prova. Eita! E aí eu passei o sábado à noite de plantão, não consegui trocar, eu não corri porque eu era o plantonista. Eu fiquei lá, né? A largada era 6 horas da manhã. Sim, E aí, assim, daqui a pouquinho começa a chegar o pessoal. Trabalhou aqui, né? bastante. trabalhou. Mas, na verdade, foi uma coincidência, mas esse ano eu estarei lá. Se Deus quiser. Bom, pegando o gancho da atividade física, de práticas, né, de atividade física e que também ajudam nessa questão do bem-estar, né, das pessoas, a gente vai entrar agora aqui no nosso quadro Mente Ativa, que é quando a gente, através do exemplo de vocês, consegue também estimular, inspirar as pessoas que estão assistindo o nosso videocast, tá bom? Vou começar com o Dr. Franklin. Eu soube aqui que ele gosta de passar o tempo livre com a família, gosta de cinema, parques, atividades ao ar livre, novos esportes com as crianças e ainda uma vez por semana sai para jantar com a esposa, importante. Gosta de violão, futebol, artes marciais, crossfit e musculação. Dá tempo de fazer tudo isso? Tudo não. Mas a gente vai ajustando, né? Uma semana faz uma coisa, outra semana faz outra. Agora tem uns esportes aí que são sagrados. O esporte de jantar com a esposa tem que ter. Tem né? que ter. Ter um Esse momento esporte. com as Com crianças. as crianças é importante demais. E aí, É. com relação às atividades físicas em si, Uhum. a nossa rotina realmente é muito exaustiva no que diz respeito ao trabalho. Sim. E, por vezes, a gente não prioriza o cuidado com a nossa própria saúde. Isso é um alerta até para os colegas médicos, que a gente não pode negligenciar a nossa saúde, até para poder oferecer um serviço de qualidade, uma prestação de serviço de qualidade. Para poder cuidar do outro com qualidade, eu tenho que estar bem, é isso? Aham, exatamente. Nós temos fotos? Dr. Franklin? Olha, assim, a minha vida se resume a essas criaturas aí. Quem são? É o Apresenta. Benjamin, o caçula. Benjamin. Isso. E a Beatriz. Nesse dia aí, Benjamin pegou um peixe, Nossa, pescou. bonito, Pegou hein? primeiro que ela e aí já rolou um desespero. Já. Mas graças a Deus ela também conseguiu pegar um peixe e vencemos. Quais são as atividades que você gosta, assim, de fazer com eles? Eu gosto muito de passeio, né? Então, toda oportunidade que a gente tem de viajar, por exemplo, aí foi em uma aldeia indígena, lá na Praia da Traição. Então, eles legal. adoram. Assim, o que for diferente, eu chamo, eles entram na onda e vão junto. Aí passeio na fazenda de um amigo nosso. Olha aí. A mãe morre de medo. É, né? Tudo eu deixo, assim, com devido cuidado, obviamente, Sim. mas a gente vai monitorando. Pai, eu quero montar no cavalo. Eu digo, vai montar no cavalo. Ai, que legal. Tô todo na pose aí, ó, são pra de esporte, foto. Eles são animais. Poxa vida. Esse aqui é o mais velho, é o Eric. Ah. Eric já tem 18, já é um homem já. Já um Mas assim, rapaz aí. e aí no futebol, tem que ter um futebolzinho também. Beatriz gosta muito, aí a observação é essa. Beatriz, é assim, eu mirei no Neymar e no Messi lá em casa, veio a Marta. Veio a Marta. A Marta, quem gosta de futebol de verdade é ela. Mesmo. Apaixonada. Legal. A escola dela lá, a primeira Fofos. ela começou a treinar com os meninos, porque não tinha nenhuma menina que jogasse futebol. Ela, Aham. pai, eu posso? Eu digo, claro que pode. Gosta, pode. Aí hoje já tem um timinho já das meninas já. Que legal. Aí no Aí no cinema, cinema, tudo bem, com a toda família. oportunidade que a gente tá junto, passeando, se divertindo. É isso aí. Aí já é mais radical, né? Aí Aí já foi, aí a mãe morre do No coração. não é pra mim. A avó fica, meu Deus, por que você faz isso? Porque precisa desbravar. Olha aí. E eles adoram, assim, o que eu acho o máximo é que tudo que a gente inventa, eles dizem, quero, tenho coragem, eu vou fazer. Aí vai, Olha aí, ó. incentivando. No skate. Ela é mais disposta, então, ela já vai de maior. Mais corajosa. Vai. Ó. O Ben já é mais Eita, cismado. tem todo. Olha. Já tem um. Ela até me julgou, ela disse, Olha. pai, a melhor descida o senhor não pegou a que eu balancei, eu digo, mas tá ótimo. Bichinha. Que massa. Muito bem. Olha que legal. E agora, eu vou pro doutor Rafael, que eu já soube aqui que gosta de jogar tênis e gosta também de estar com a família. Inclusive com fotos e tudo. Quem é essa moça? Quem é essa princesa? Bom, essa é minha filha, chama Lívia, né? Tem Ah. 9 anos. E eu só tenho ela. Uhum. Ela é filha única. E uma coisa que eu considero
fundamental nos dias de hoje é realmente a gente gastar um tempinho com a família. A família é a base da sociedade. E a gente tem que manter essa relação, esses elos, né, sempre fortalecidos, né? Ou seja, em relação à sua esposa, em relação aos seus filhos, em relação a todos da estrutura familiar. Mas esse núcleo, ele tem que estar o tempo todo, né, protegido e com um convívio que seja harmonioso. Então, a gente preza muito por isso, né? Então, a gente tem as atividades que a gente, né, viaja, a gente tem as atividades que a gente faz de esporte. E aqui, por exemplo, eu faço aula de tênis com ela. Né? Por quê? Porque eu acho que além de ter um desenvolvimento de um repertório muscular, a gente também cria esse vínculo de estar junto. Né? E, inclusive, até rola uma espécie de uma... Papai, encerrou aquela bola? Como é que encerrou aquela bola? Né? Então, a gente vai tendo essa interação que é fantástica. Né? Eu, além do tênis, eu gosto de correr. Acabei não conseguindo uma foto para colocar aqui. Né? Mas a gente tem que cuidar do corpo, cuidar da mente, para a gente até cuidar, né, dos nossos. Né? A gente chega uma hora que a gente tem que cuidar da geração de cima e a geração de baixo. Sim. E é isso importante que você esteja preparado para isso. Então, a gente vê muita gente, às vezes, se perdendo através da bebida, através, né, de hábitos que são ruins, né, de alimentação que não é adequada. E a gente, como profissional da área médica e profissional da área do esporte, né, Franklin, a gente trabalha com essa questão a gente tem que ser referência. Eu acho que a gente tem que mostrar realmente exemplos que são, né, bons, para que realmente as pessoas possam se inspirar. Veja esse vídeo que você acabou de passar, linda. Que coisa encantadora. Ou seja, você vê as pessoas felizes, as pessoas com um sorriso no rosto. Por quê? Porque estão fazendo atividade física. Porque às vezes estão no convívio familiar. Então, é para você que está na câmera aí, ó. Saia do sofá. Vá fazer uma atividade física, descubra a tampa da sua panela, a atividade que mais se adequa a você, porque realmente isso é fundamental para uma vida mais longeva e, ao mesmo tempo, com mais qualidade. E essa é uma mensagem que a gente deixa, que é muito importante. Aí foi uma viagem, essa e foto aí, aqui. uma outra coisa que eu gosto de fazer com certa frequência, né, também é viajar. E aí a gente procura, né, lugares onde a gente tem também um contexto cultural. Ou seja, a gente... Para essa viagem, a gente visita muitos museus, a gente visita situações. Por quê? Porque é um eterno aprendizado e, ao mesmo tempo, que você expõe a criança a um cenário que é necessário para entender, né, as gerações, para entender, né, o que vem pela frente, para poder valorizar aquilo que tem, valorizar, né, todas as conquistas que outros, né, já desbravaram. Então, também é uma coisa muito interessante, que eu acho que falta um pouco no nosso país, na nossa sociedade. A gente tem poucos museus, a gente tem poucas atividades também de ordem cultural. A gente tem pouco incentivo para leitura. É uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de ler, às vezes no meu tempo livre, né, realmente livros que também de alguma forma, engrandeçam, para poder ser uma pessoa melhor, uma pessoa com bases, né, que realmente fortaleçam, né, vários aspectos da vida. E é basicamente isso, né? Muito bem. Eu queria, voltando aqui para o nosso tema, né, concluindo aqui o nosso quadro do Mente Ativa, e voltando para o nosso tema, eu queria perguntar a questão dos tratamentos para as lesões dos joelhos. Se houve avanço nos últimos anos, o que é que nós temos aí de atual? Se os tratamentos que nós temos hoje conseguem dar mais rapidez a esse tratamento ou não? Como é que está essa questão do tratamento, doutor, a lesões? Bom, eu acho que isso evoluiu muito, muito. A tecnologia é algo muito positivo para o desenvolvimento da sociedade. E a tecnologia, ela a cada dia traz algo novo, que vão sofrendo, né, os produtos vão sofrendo, né, novas evoluções. E se a gente pegar, por exemplo, né, a parte de fratura, né, fratura ao redor do joelho, a gente fala sempre muito do joelho, a gente sempre pensa na corrida, no desgaste, mas a gente tem situações traumáticas também. Então, a gente tem desenvolvimento de implantes, que hoje são implantes com desenhos anatômicos, né? Antigamente era tudo reto, era tudo tubular, não se adequava à anatomia do corpo. Hoje você tem desenhos anatômicos, ou seja, é específico para aquela área do joelho, na parte de dentro, na parte de fora, né? Então, esse é um ponto que vem evoluindo muito. Do ponto de vista ainda de material,
e de evolução, hoje, por exemplo, a gente vê, né, as cirurgias de artroplastias, que são substituições articulares. Hoje, a gente tem próteses que são realizadas por robôs. Isso talvez seja uma coisa nova para alguns, né, onde você tem uma parte da cirurgia guiada por um sistema, né, telemático, ou seja, você tem como se fosse câmeras internas fazendo cálculos, né, de ângulos, de eixos, né, e depois você tem um robô que é acionado e que faz o corte com a precisão milimétrica. Então, tudo isso são coisas que a tecnologia vai trazendo e que vão sendo implementadas na nossa prática médica. Ainda nessa parte, do ponto de vista de novas tecnologias, a gente tem a questão que envolve a terapia celular. A terapia celular é também um grande avanço no sentido de estudar um pouco mais a biologia e como utilizar, né, esses métodos para que a gente tenha uma regeneração tecidual mais facilitada, mais direcionada. Então, existem muitas coisas novas. Eu acho que a gente está passando por um momento muito interessante na medicina, na área do joelho, respondo pela área que eu atuo, né? E que espero que outras coisas também venham pela frente e que possam contribuir com a qualidade de vida. Queria entrar em outro tema, conversar um pouquinho sobre a osteoartrose, uma das doenças aí, as principais doenças que afetam o joelho, de acordo inclusive com a Organização Mundial da Saúde. A artrose é uma doença que afeta as cartilagens das articulações do corpo, incluindo o joelho, e que afeta atualmente aproximadamente 80% da população. No Brasil, estima-se que esse problema acomete pelo menos 15 milhões de pessoas. Então, eu queria aproveitar esse momento aqui do nosso videocast para entrar nesse tema também. Dr. Franklin, quais são as principais causas da artrose? A artrose, Linda, como bem você falou, é uma doença que acomete a articulação e ela tem um padrão, em regra, um padrão degenerativo. Ou seja, é um desgaste progressivo. A despeito daqueles casos em que o paciente ele sofreu algum tipo de trauma na articulação e que aquele trauma lesou a sua cartilagem articular precocemente, que também pode gerar uma incongruência na articulação, inclusive, que vai gerar um desgaste mais precoce. Mas, de maneira geral, a gente está falando de uma doença que tende a acometer mais as pessoas de meia idade e da melhor idade. E aí, com relação à sua pergunta especificamente, com relação ao desgaste da articulação, ela tende a evoluir desde um amolecimento, como o professor Rafael falou, até uma lesão que pode alcançar sua profundidade por completo e atingir o osso subcondral. E essa degeneração ela gera um ambiente inflamatório. E é esse ambiente inflamatório que traz a consequência de sintoma que o paciente refere muito, né? Principalmente a dor. Né? Mas aí o paciente também apresenta muito um cenário de edema, de uma limitação funcional. Ele pode evoluir, inclusive, com uma certa rigidez articular. Outra característica importante da doença é a crepitação. Muitos pacientes, por já ter um desgaste mais avançado, quando ele realiza algum movimento do joelho numa certa amplitude, ele vai sentir que alguns referem como estalido, mas na verdade é uma crepitação, é como se fosse um atrito entre um atrito articular, né? É muito consequência dessas áreas de desgaste da articulação. O senhor falou a questão da dor. Eu ia perguntar, além da dor, a dor é o principal sintoma da artrose? Eu tenho outros sintomas também? O principal sintoma, que é o que chama mais atenção do paciente, é o que faz ele buscar, geralmente, a atenção, buscar um profissional de saúde, é a dor. Mas também é muito comum o paciente referir que apresenta um inchaço no joelho, que é aquela popular água no joelho, né? Sim. A gente sempre busca esclarecer ao paciente que a água do joelho não é uma doença. Por vezes o paciente diz que já retirei água do meu joelho, tô com água no joelho. E esse edema, na verdade, ele não é uma doença, ele é uma consequência da doença que ele tem e que apresenta esses sinais inflamatórios. Um deles é o edema. Entendi. Então, o edema chama muita atenção também do paciente. E a limitação funcional que a doença causa. E a artrose, ela acomete, né, apenas o joelho ou tem outras partes do corpo que também podem ser afetadas, doutor?
Então, esse é um termo que ele é aplicado para todas as articulações do corpo. Tá. Então, a artrose, como bem falado, é um processo degenerativo e inflamatório da superfície articular. Então, todas as articulações, todas as dobradiças, elas podem sofrer artrose. Qual que é a relevância do joelho nesse cenário? É que o joelho é uma articulação de carga. Então, ou seja, a gente precisa de pisar, precisa de apoiar. E a transmissão de força nessa superfície do joelho é muito grande. Então, acaba que é uma articulação talvez a mais acometida, né? E isso faz com que realmente essa degeneração cause muitas limitações. Agora, a gente tem que também interpretar na artrose alguns fatores anatômicos do indivíduo. Um exemplo, tem pessoas que têm a perna arqueada, como nós comentamos. E lá na frente, essa perna arqueada, ela acaba desenvolvendo uma artrose mais precoce. Tá. E isso faz com que esse paciente necessite de tratamento, né, um pouco também mais precoce e com medidas até corretivas para que ele consiga ainda, né, viver aí a sua vida com qualidade. Tem cura? A artrose não tem cura, né? Tem como você tentar estabilizar o processo, né, tentando minimizar ou mitigar o processo evolutivo, mas a gente vai envelhecer. Isso é um processo natural do desenvolvimento do corpo que envelhece, né? Ou seja, ele degenera. Então, não tem uma alternativa, digamos assim, ainda nos estudos mais atuais, que possa fazer a cartilagem, né, ser novamente formada. Tanto é que a gente costuma dizer que a gente nasce, como eu expliquei, com uma cartilagem que ela é hialina. Você pode até ter cicatrização que forma uma fibrocartilagem, mas ela não tem a mesma resistência, não tem a mesma durabilidade. Então, tudo isso faz com que o paciente mantenha algum quadro de dor ainda em uma fase mais avançada. Entendi. Se você me permite, Por não. Sim. complementando a fala do professor Rafael, eu costumo trazer no consultório para o paciente para tentar deixar de maneira mais simples para ele entender, é que a artrose, por ser um processo natural de envelhecimento do corpo, como o nosso cabelo fica branco, a pele ruga, a cartilagem articular ela vai envelhecer e vai desgastar naturalmente. O que, então, inevitavelmente, um paciente com mais idade, se a gente fizer um estudo mais aprofundado, seja por exame de imagem, um estudo clínico, a gente vai identificar a patologia nele. Não necessariamente ele vai apresentar sintomas, Certo. que é algo que confunde muito o paciente. Eu posso observar no exame radiológico um sinal clássico de artrose, mas o paciente não apresentar nenhum sintoma. E geralmente são pacientes que são mais cuidados, aquele paciente que gosta de praticar uma atividade física, que tem uma alimentação adequada, que não tem sobrepeso. E, obviamente, que existem outros fatores que predispõem os sintomas a aparecerem ou a doença surgir de maneira mais precoce. Certo. E aí, vide como o professor Rafael falou, as deformidades de joelho, um trauma, um cenário mais inflamatório de um paciente que tem um lúpus, uma artrite reumatoide, tudo isso vai contribuir para que os sintomas apareçam de maneira mais precoce. Mas, inevitavelmente, se a gente conseguir chegar numa idade mais avançada, vai apresentar a doença. A gente escuta muito as pessoas falarem sobre infiltração, né? Como é que esse processo ajuda, por exemplo, no tratamento? Hoje em dia nós temos 2 tipos de infiltração, basicamente. A infiltração com corticoide, são medicações anti-inflamatórias mais potentes, Certo. a gente aplica diretamente na articulação do joelho, que vai apresentar uma ação mais imediata na resposta inflamatória, mas de fato não vai tratar a doença, porque a doença não tem cura, como já foi bem dito aqui, mas de fato existe uma evidência com relação à aplicação de corticoide. Existe também o ácido hialurônico, que é outra medicação que é utilizada para melhorar a funcionalidade do joelho. É um conteúdo mais viscoso, que não vai agir tanto, tem uma propriedade anti-inflamatória, mas não age tanto e tão imediatamente como o corticoide, mas vai ajudar muito mais na lubrificação do joelho e vai permitir que o paciente consiga ter uma mobilidade melhor, uma amplitude de movimento melhor por um determinado período de tempo. Mas são medicações que, vez por outra, precisam ser reutilizadas no paciente. E também a terapia celular, que são terapias mais modernas, né, que hoje em dia é muito falado sobre medicina regenerativa, né, professor, nesses termos, que seriam aplicações de medicações associadas a sangue rico em células-tronco, sangue de medula óssea, plasma rico concentrado em plaquetas e outros componentes celulares
que a gente acredita muito que vai desenvolver um ambiente regenerativo, né? Obviamente que são terapias modernas, recentes e que precisam de mais estudos para a gente poder ter melhores comprovações dos resultados. Mas basicamente são esses tipos de infiltração que pode ser feito. Entendi. Estamos chegando ao fim deste episódio. Já? Passou rápido, não foi? Olha aí, tá vendo? Mas antes da gente encerrar, eu queria deixar aqui o espaço para que cada um deixasse uma mensagem, uma orientação, na verdade, para quem está em casa. Eu vou repetir o nome, o título do episódio de hoje é Como Cuidar dos Joelhos. Trouxemos várias orientações e dicas aqui no episódio, mas para fechar com chave de ouro, o que é que vocês diriam para quem está assistindo esse episódio para a gente fechar aqui esse videocast? Doutor. Olha, eu acho que, primeiramente, agradecer o convite e realmente dizer que é uma oportunidade ímpar de trabalhar, né, essas informações sobre essa área que a gente atua, mas eu acho que o objetivo primordial de estar aqui é tentar orientar a população, é tentar orientar as pessoas para que elas tenham um bom convívio, uma boa relação com o seu corpo. E isso passa por múltiplos fatores, né, onde você tenta trabalhar, né, a questão alimentar, trabalhar a questão de sobrepeso, trabalhar as atividades físicas, trabalhar, né, essa questão das vestimentas, né, do calçado, porque, no fundo, o indivíduo ele quer ser feliz. E ser feliz é uma coisa que necessita de um longo tempo, do ponto de vista de uma preparação, até do ponto de vista neurohormonal. E isso faz com que você tenha que ter uma sequência, uma continuação de todo esse processo. Quando a gente vê, né, a busca somente por resultados rápidos, você pode ter um prazer, mas o prazer é diferente da felicidade. A felicidade é uma coisa que vai ter continuidade, o prazer vai ser rápido, passageiro, momentâneo, e isso acaba sendo uma coisa que as pessoas se frustram. Então, eu acho que a mensagem final procure fazer uma atividade física, procure orientar a sua alimentação, procure trabalhar um pouco, né, a parte mental, porque tudo depende de um estímulo que você gera na sua mente para que você consiga, né, permitir o desenvolvimento da parte física. Eu acho que isso que é fundamental e sempre sorria, porque acho que a felicidade ela é uma coisa inerente ao ser humano e a gente precisa de ter um pouco mais, né, intensa esse sentimento, né? E eu acho que é por aí. Obrigado. Dr. Franklin? Linda, agradecer a oportunidade de estar aqui reunido com você, com o professor Rafael, nesse bate-papo tão bacana, com um objetivo muito claro, né? Que é de instruir as pessoas, de orientar bem. E eu acredito que nós alcançamos esse objetivo. Sim. E, assim, de mensagem, o que eu gostaria de deixar, que eu acredito que seja muito relevante, e no mesmo sentido que o professor Rafael, é importante: alimente-se bem, realize atividade física e também, muito importante, gestão de estresse. A gente às vezes negligencia isso, né? Verdade. Pela rotina muito estressante que o mundo proporciona para a gente hoje. E qualidade do sono. Acho que são pontos fundamentais para que a gente realmente consiga conduzir a nossa vida com uma saúde mais equilibrada. Muito bem. Muito obrigada, doutor Rafael. Muito obrigada, doutor Franklin, pela participação hoje aqui. Obrigada a você também pela sua companhia. Espero que tenha gostado desse episódio. Lembrando que semana que vem a gente está de volta com mais um tema, com mais conteúdo para você ter mais saúde, ter mais qualidade de vida, tá? Obrigada por hoje, um abraço e até semana que vem.